Uma empresa com 11 funcionários que gera quase $1 bilhão por ano. Sem venture capital, sem CEO famoso e sem sede física. Só código. E os melhores traders do mundo usam ela todas as horas, todos os dias, sem parar. Não se trata de ficção científica. É a Hyperliquid. E hoje eu vou te mostrar por que ela deve ser um ativo a ser considerado para o seu portfólio nesse próximo ciclo. Mas também vou te mostrar os riscos reais por trás deste investimento. E porque a maioria das pessoas que entrar nessa posição vai acabar tomando a decisão errada, mesmo tendo todos esses dados em mãos. Fique até o final. O número que eu calculei para o seu valor justo vai te surpreender. Meu nome é Leandro Guedes e aqui no Blindagem Cripto a nossa função não é dizer para onde o preço vai ou fazer recomendação de compra e venda, e sim dar a você as melhores ferramentas para analisar os seus investimentos com a cabeça fria, sem euforia e sem medo. E hoje é exatamente isso que vamos fazer com a Hyperliquid. Dados reais, cálculo do valor justo e riscos explícitos. No final, você decide. Para entender por que a Hyperliquid é tão relevante, você precisa entender primeiro o problema que ela resolveu. Até o ano de 2024, se você quisesse operar derivativos, contratos alavancados, contratos futuros ou perpétuos, você tinha apenas duas opções. A primeira delas era usar uma corretora centralizada, como a Binance, a Bybit, que o seu dinheiro ficava sob custódia deles, ou seja, você não era dono do seu patrimônio, pois quem tinha o real controle sobre ele eram as instituições. Assim, seu capital acabava na mão de uma empresa que poderia falir e levar tudo embora, como foi o caso da FTX. Pode parecer paranoia, mas acontece. A segunda opção seria usar uma DEX, uma corretora descentralizada, onde os seus ativos estavam sob sua custódia, mas as liquidações eram muito lentas, tinham pouca liquidez e travavam exatamente no momento de mais volatilidade quando você precisava estar atento. Então, a Hyperliquid resolveu esse dilema. Ela construiu do zero uma blockchain própria, uma Layer 1, otimizada exatamente para operar o trade de alta frequência. O resultado foi a velocidade de uma corretora centralizada com a segurança de uma corretora descentralizada, custódia própria e transparência total para você, trader. Cada um dos seus trades é registrado na blockchain em tempo real. O livro de ordens fica completamente on-chain e realiza aproximadamente 200 mil ordens por segundo. Tempo de bloco de apenas 0,07 segundos. Esses são números de bolsa de valores institucional, bem longe de um projeto cripto amador. O Hype é o token nativo dessa rede. Ele paga as taxas, garante a governança e o que é fundamental para a nossa análise aqui, 97% da receita da corretora vão diretamente para a recompra do ativo, o que gera uma recompensa automática. O modelo de negócios da Hype é simples, mas é brutal. Quanto mais receita ela gera, mais tokens são recomprados e maior é a recompensa de quem detém o token. Ou seja, quanto mais trades, mais operações, mais receita, mais tokens serão retirados do mercado. O token assim fica deflacionário pelo seu próprio design. Agora vamos para os dados. Foram atualizados da tese inicial para a data de hoje, no momento que gravo esse vídeo, 21 de abril de 2026. O número de usuários ativos na Hyperliquid chegou a 1,89 milhões. Em janeiro de 2024, eram apenas 300 mil. O volume total negociado nesse primeiro trimestre de 2026 foi de 619 bilhões de dólares. Anualizando essa cifra, ficará algo em torno de 2,4 e 2,6 trilhões. Comparando ao ano de 2025, o fechamento anual foi de 2,95 trilhões. A participação de mercado da Hyperliquid chega a 44%, enquanto a sua concorrente, o protocolo Aster, que é da Binance, tem Open Interest de 899 milhões de dólares, a Hyperliquid tem 5,1 bilhões de dólares. O protocolo gerou no ano de 2025 uma receita de 844 milhões de dólares. E aqui vem um dado que me deixou de queixo caído quando eu li. Ela possui apenas 11 funcionários, quase $1 bilhão por ano
e apenas 11 pessoas trabalhando no seu protocolo, sem nenhum venture capital, 100% autofinanciada. Só a título de comparação, o Spotify tem 9.000 funcionários e gera uma receita de 4 bilhões de dólares por ano. A Hyperliquid gera um quarto disso com apenas 0,1% do time do Spotify. E um detalhe que pouquíssimas pessoas perceberam: em 17 de abril de 2026, o token da Hyperliquid se tornou deflacionário. O protocolo comprou mais de 43 mil tokens no mercado e distribuiu apenas 27 mil tokens. Mais de 16 mil tokens foram retirados do mercado em menos de 24 horas e o supply dela está encolhendo. Isso não é teoria, é o mercado funcionando. Vou deixar essa tabela na tela, dê um pause para você verificar a evolução dos números da Hyperliquid e a atualização da tese que foi publicada no portal blindagemcrypto.com. E agora a parte que diferencia esse vídeo de 90% dos vídeos que você vê por aí. Vou calcular o valor justo do ativo utilizando 3 métodos diferentes. E vou deixar aqui as contas abertas para que você possa discordar. O método 1 é o múltiplo preço sobre receita. Esse método é o mais simples e mais utilizado para que você possa avaliar projetos no DeFi. E a lógica é bem simples e direta. Quanto o mercado está pagando para cada dólar que ela gera de receita? Com uma receita anualizada estimada de 685 milhões para o ano de 2026 e o market cap atual de 10,6 bilhões de dólares, dá um preço sobre lucro de 15,5 vezes aproximadamente. Só para termos uma base, vamos comparar com a Uniswap, que é a corretora descentralizada mais famosa do mercado. Ela negocia historicamente entre 20 e 40 vezes o seu preço sobre lucro, enquanto a Hyperliquid está negociando de 8 a 15 vezes. Se a Hyperliquid negociasse a um múltiplo de 20 vezes preço sobre lucro, com 282 milhões de tokens disponíveis no mercado hoje, e uma receita que pode chegar a 850 milhões de dólares, teríamos um valor justo de aproximadamente 70 dólares por token. Agora vamos analisar o fluxo de recompensa. Esse método é específico para tokens deflacionários, como é o caso do Hype. A lógica é bem simples. Se 97% da receita vai para a recompra dos tokens Hype, quanto tempo o protocolo demoraria para recomprar todos os tokens que estão no mercado agora? Com a receita diária média entre 3 e 5 milhões de dólares, vamos usar como base 4 milhões de dólares por dia, teríamos uma recompra diária de 3,88 mil tokens. Com o supply atual de aproximadamente 242 milhões de tokens, com um preço de aproximadamente 44 dólares, equivaleria a um market cap de 10,6 bilhões de dólares. Esse valor dividido por 3,88 mil tokens totalizaria 2.732 dias, aproximadamente 7 anos e meio, para que a Hyperliquid recomprasse todos os seus tokens do mercado. Para um ativo de infraestrutura de alta qualidade, o mercado geralmente precifica de 3 a 5 anos, o que nos daria um preço entre 53 e 89 dólares por token, o que refletiria essa dinâmica adequadamente. E o terceiro método que vamos analisar aqui é o comparável de mercado com crescimento. É o método mais conservador, quando comparo com os pares mais próximos do mercado. A Coinbase gera 6 bilhões de dólares por ano e vale aproximadamente 50 bilhões de dólares. O seu preço sobre lucro está em 8 vezes. A GMX gera uma receita de 100 milhões por ano e vale aproximadamente 800 milhões. Está negociando a 8 vezes preço sobre lucro. Transportando essa mesma métrica de 8 vezes preço sobre lucro para o token da Hyperliquid, seria de aproximadamente 34 dólares por token. Podemos considerar isso como nosso piso fundamentalista, o preço no qual o token começa a ficar muito barato e bastante atrativo para fazermos uma compra. Consolidando agora os 3 métodos que acabamos de analisar. O método 3 pode ser o nosso piso fundamentalista. O valor de equilíbrio, que é o método 2, pode ser o nosso preço de equilíbrio, entre 53 e 89 dólares. E o valor justo, abordando seu crescimento, estaria em torno de 70 dólares. Ao preço atual entre 38 e 44 dólares que o token vem sendo negociado, estamos bastante descontados em relação aos seus valores de equilíbrio. Então, o que isso nos diz? O preço atual do token Hype está bastante barato no quesito especulativo,
mas está em uma boa zona de acumulação se levarmos em consideração o seu ponto fundamentalista, especialmente se a sua receita continuar crescendo. A tese inicial foi escrita em março de 2026, mas de 3 semanas para cá, muita coisa mudou e vamos abordar isso agora. A primeira delas foi a expansão de ativos do mundo real. A Hype trouxe para dentro da sua plataforma ativos do mundo real como contratos futuros de petróleo, S&P 500 e os contratos de ouro. Em 6 de abril, o interesse de mercado em RWA chegou a 2,3 bilhões de dólares. Em relação a março do mesmo ano, foi uma alta de 190%. Em uma base anualizada, ou seja, comparando a março do ano passado, o crescimento foi de 900%. Só em operações do índice S&P 500, o valor superou 100 milhões de dólares em apenas um dia. Foi o mercado tradicional finalmente entrando na plataforma. O segundo ponto a levarmos em consideração foi o IP4, que é a plataforma de negociação de opções da Hyperliquid, que deve ser lançada no segundo semestre deste ano. Arthur Hayes, cofundador da BitMEX e uma das vozes mais respeitadas do mercado cripto, anunciou que seu alvo para o token Hype é de 150 dólares, principalmente depois dessa notícia de negociação de opções. A tese dele é direta. O volume gerado pela negociação de opções no mercado cria um ambiente de altíssimo giro e volume. O usuário entra, sai, ganha ou perde dinheiro muito rápido. Cada operação gera taxa. Com a taxa, temos recompras de token e com a recompra de token, valorização do token Hype. Terceiro ponto para ser observado são os ETFs do token Hype. Bitwise, Grayscale e VanEck protocolaram nos Estados Unidos o pedido para o lançamento de ETFs. Se esses pedidos forem aprovados, abrem um mercado americano para negociar o token Hype. E isso não estava no radar até março desse ano. O presidente da CFTC declarou publicamente que ele quer trazer tokens como Hype para a regulamentação americana. Isso pode funcionar como uma faca de 2 gumes, atrair o mercado para dentro do token Hype ou pode criar barreiras operacionais. A Hyperliquid já montou uma estrutura de lobby de 29 milhões de dólares para poder navegar por esse processo. E o quinto ponto, já dito aqui, a empresa possui apenas 11 funcionários, nenhum investidor externo aportando no token. A fundação lançou estratégias de capitalização de mercado utilizando o próprio token Hype, comprando e fazendo DeFi com o token do tesouro. Isso importa muito do ponto de vista de blindagem cripto. Quando não há um VC, não há rodada de venda de token programada. Não há investidor alavancado operando 10 vezes contra para poder sair. E o seu alinhamento de incentivos é real. Eu preciso falar agora sobre os riscos. E vou ser direto, porque aqui no Blindagem Cripto a gente não esconde o que é desconfortável. O risco número 1, conforme já abordado aqui sobre a faca de 2 gumes, se trata da regulamentação. Ninguém sabe ainda qual é a intenção da CFTC ao regular o mercado. Pode trazer limitações de acesso, restringir o uso do protocolo e até mesmo restrição de produtos dentro do protocolo. Ninguém sabe ainda e o mercado pode reagir imediatamente quando a notícia vier. O risco número 2 é a concentração de poder. A Hyperliquid foi construída pelo Jeff Young. Se por um lado ter VCs não é bom, por outro, traria um controle institucional. Uma decisão equivocada da sua liderança pode levar o protocolo a uma direção equivocada sem ninguém para ajudar a corrigir. O risco número 3 é o desbloqueio de tokens. Já agora, em abril de 2026, está programado um desbloqueio de 376 milhões de tokens aproximadamente. Esses desbloqueios tratam-se das alocações dos fundadores e da equipe que tinha um cliff de 1 ano desde a fundação em 2024. Mensalmente, 9.920.000 tokens da equipe começaram a desbloquear em novembro do ano passado. Se considerarmos o preço atual do token de 44 dólares, são mais de 430 milhões de dólares em potencial de pressão vendedora. O mecanismo de recompra neutraliza parte disso, mas não tudo. O risco 4 é a competição. Sua participação de mercado caiu de 63% para os atuais 44%. Não se trata de um colapso, mas novas L1s otimizadas
estão surgindo no mercado para competir diretamente com a Hyperliquid. É o caso da Aster da Binance que citamos mais cedo nesse vídeo. O risco potencial de número 5 é a concentração de receita. A plataforma ainda depende totalmente das receitas dos Perpetuals. A RWA representa apenas 10% de toda a sua receita. O mercado cripto entrando em bear prolongado, ou seja, se estendendo além do que estamos habituados a observar, isso pode gerar impacto significativo nos tokens. E aqui está a conexão direta com o vídeo que acabamos de assistir na semana passada. Se o Bitcoin testar de fato a zona de preço entre 48 e 54 mil dólares, provavelmente o mercado de derivativos vai contrair. O volume cai, a taxa cai, com isso a recompra de hype cai e o token acaba desvalorizando. O investidor blindado que está analisando a hype precisa levar esses fatores em consideração para tomar a sua decisão de alocação. E agora vem a parte que diferencia quem vai acertar de quem vai errar. Mesmo tendo assistido esse vídeo por inteiro, a maioria das pessoas que assistirem essa análise vai tomar uma de duas das decisões emocionais. A primeira é, realmente, esse token vale muito a pena e vai comprar tudo de uma vez, sem considerar o time macro que abordamos no vídeo anterior, sem ter um plano de saída e sem ter um ponto de invalidação da sua tese, movido apenas por uma narrativa impressionante que acabamos de abordar. A segunda delas é o contrário. Tem muitos riscos envolvidos ainda. Estamos um pouco longe do preço justo. Vou esperar para aportar. E assim fica esperando, e quando o preço atingir 70 dólares, vai tentar correr atrás do prejuízo e vai acabar entrando no token no pior time possível. Mas já o investidor blindado faz algo diferente. Primeiro, ele separa a tese do timing. A tese da hype é forte, os fundamentos são sólidos e o seu mecanismo deflacionário funciona. Mas o time, a hora certa de você comprar o ativo, deve levar em consideração o macro de mercado. Se o Bitcoin de fato buscar os 48 a 54 mil dólares nos próximos meses, o mercado tende a contrair junto. Talvez seja esse o timing perfeito para você levar em consideração na hora de aportar no ativo. O investidor blindado, ele não ignora isso. Ele define o que fazer em cada um dos cenários. Cenário 1. O Bitcoin se segura acima dos 60 mil. O hype tem, então, o catalisador perfeito para buscar o seu preço justo na região de 70 dólares por token. Cenário número 2. O Bitcoin, então, testa a zona entre 48 mil e 54 mil dólares. O hype pode recuar de 28 a 32 dólares por token, o que já seria abaixo do seu piso fundamentalista. Acabaria por criar a maior zona de assimetria para a nossa tese, um excelente ponto de compra para o token. E qual o segundo ponto, então, a levarmos em consideração? Teremos que determinar um ponto de invalidação para essa tese. Se o token romper abaixo dos 24 dólares, que representa um preço de negociação de 3 vezes o seu lançamento, a tese deveria ser revisada. Ou seja, acima de 24 dólares por token, a estrutura de valor está preservada. Entre 28 e 35 dólares, uma excelente zona de acumulação. Entre 38 e 45 dólares, que é o preço atual do token, estamos em um desconto moderado em relação ao seu valor justo. E acima dos 60 dólares, a tese já estaria sendo precificada. E o terceiro ponto muito importante a ser levado em consideração é qual viés está guiando a sua decisão. Existe uma coisa muito importante que eu aprendi estudando finanças comportamentais. Uma narrativa impressionante, como é o caso do token da Hyperliquid, ativa imediatamente o sistema 1 de Kahneman, que é a parte emocional do nosso cérebro. O sistema 1 faz você ignorar completamente os riscos e superestimar os catalisadores de alta. E o único antídoto para isso é o que você está fazendo exatamente agora. Analisar com dados reais, analisar o valor justo e todos os riscos que estão explícitos, não apenas com base em uma narrativa poderosa. A narrativa de hype é extremamente poderosa, mas ela não pode substituir o seu plano definido. Antes de partirmos para a conclusão desse vídeo, quero te fazer uma pergunta. Enquanto eu apresentava os dados de hype, o que você estava sentindo? Estava empolgado com os números? Automaticamente pensando
quanto devo aportar agora no ativo? Ou estava mais focado nos riscos, no desbloqueio de tokens e na regulação que está por vir? Ou meramente estava tranquilo, tentando equilibrar os dois, sentindo aquela dificuldade em chegar a uma decisão final? Cada uma dessas respostas revelam um viés diferente, e esse viés vai determinar como você vai agir, não só com hype, mas com qualquer ativo em qualquer ciclo. Por isso, eu criei um teste gratuito com 41 perguntas. Ele foi desenhado para identificar os seus vieses dominantes, para identificar o seu perfil de investidor e qual a melhor alocação para o seu momento. O link estará na descrição do vídeo. É gratuito e demora menos de 10 minutos para realizar o teste. Então vamos resumir o que acabamos de ver nesse vídeo. A Hyperliquid é a corretora descentralizada mais eficiente já criada no mercado. Ela funciona basicamente como uma bolsa de Nova York ou a bolsa brasileira. Possui quase 1,9 milhão de usuários ativos, 685 milhões de dólares de receita anualizada e apenas 11 funcionários. Nenhum venture capital e a sua fase deflacionária já foi iniciada. O cálculo de valor justo pelos 3 métodos aponta uma zona entre 53 e 70 dólares por token. E o preço atual está bastante abaixo dessa zona de equilíbrio. E o investidor blindado não pergunta se eu devo comprar. Ele pergunta qual é o meu cenário, qual é o meu ponto de invalidação e qual é o tamanho da posição que me permite ficar tranquilo se o cenário macro deteriorar. Agora, isso é muito importante e quero deixar claro para você. Nada do que foi apresentado aqui é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Sou um educador financeiro e não um gestor de carteira. E toda análise carrega um viés do próprio analista. O mercado cripto é altamente volátil e você pode acabar perdendo todo o seu capital investido. Tome suas próprias decisões com base na sua situação financeira atual. Se esse vídeo fez sentido para você, se essa análise agregou para a sua tomada de decisão, pode ser que você decida investir ou não. Mas se mesmo assim decidir não investir, compartilhe com aquele amigo que adora uma tese de investimentos. Eu sou Leandro Guedes, aqui é o Blindagem Cripto, nos vemos no próximo vídeo.